Nesse vídeo vamos resolver aqui uma série de questões que caíram no Colégio Militar sexto ano a respeito desse assunto aqui, ó, média aritmética, que tem caído nos últimos anos, há bastante tempo. Aliás, normalmente todo ano caía em algum colégio militar ou em alguns. Esse aqui, por exemplo, caiu no Colégio Militar do Recife em 2018. Então essa vai ser a nossa questão número 1. Normalmente, questões de média aritmética não são somente de média aritmética, que nem os exercícios que eu fiz aqui. Então vamos começar aqui o nosso segundo vídeo a respeito de média aritmética. Lembro a vocês aqui, o pessoal do YouTube, aqui na descrição do vídeo tem um link para o primeiro vídeo dessa série aqui, que é a teoria, né, a matéria a respeito de média aritmética. E esse aqui é o segundo vídeo que tem questões resolvidas que caíram em provas anteriores do Colégio Militar sobre esse assunto, média aritmética. Então, as questões que caem a respeito de média aritmética não são somente média aritmética, que nem nos exercícios que a gente fez no vídeo anterior, né? No vídeo anterior a gente colocava lá o básico, os exercícios, quer dizer, você tinha lá os números, tinha que achar a média aritmética desses números. Mas normalmente nos problemas que caem nas provas não é assim. Você tem que saber calcular a média aritmética, só que normalmente você tem outros conhecimentos que você tem que usar. Aqui, por exemplo, nessa questão, além de média aritmética, ele também cobra algarismos romanos, né? Olha aí, algarismo romano é um assunto que sempre cai em provas do Colégio Militar. Olha o que ele falou aqui, ó. No quadro abaixo encontram-se 3 números escritos em algarismos romanos que representam os anos mais importantes da história do Brasil. Então, isso aqui é um ano, isso aqui é outro ano, isso aqui é outro ano. O que que tem? Calculando a média aritmética desses números, encontramos um valor que, escrito também em algarismos romanos, será representado por... Olha, para responder isso aqui, o que é média aritmética? Você soma e divide pela quantidade de valores. São 3 valores. Então a gente tem que somar esses 3 números aqui e dividir por 3. Só que fazer adição em algarismo romano não dá, né? O algarismo romano ele é somente para representar os números, mas para fazer as operações você tem que utilizar o sistema moderno, o sistema decimal. Então vamos passar aqui todo mundo para o sistema decimal, ou seja, algarismos indo-arábicos. Bom, e algarismo romano é um assunto muito fácil, né? Nós temos letras que representam números. Então vamos colocar na ordem aqui. A letra M representa 1000. Aí tem as letras que representam centenas, né? Nós temos o D, que representa quanto mesmo? O D vale 500 e o C vale 100. Aí tem as letras que representam dezenas. Nós temos o L, que representa 50, e temos o X, que representa 10. E, finalmente, as letras que representam unidades. Nós temos o V, que vale 5, e temos o I, que vale 1. Então, moleza. O que é esse número aqui? MD. M vale 1000 e D vale 500. Então, isso aqui é 1500. Esse é o primeiro número que está escrito ali. E eu já vou deixar eles aqui numa adição armada, porque a gente vai ter que calcular média aritmética. Sabe que média aritmética você soma e divide. No caso aqui, vai dividir por 3. Então, vamos deixar já a adição armada aqui para poder somar isso. Esse aqui, ó, MDCCC, XX e I. O que é isso? M é 1000. Então, 1000 e quanto? 1000 DCC. Aí você tem que ler as centenas todas juntas. D é de centena e C também é de centena. Aqui já é das dezenas, tá vendo? Então, DCCC, o que é isso? 500 mais 300. 100 mais 100 mais 100. Isso dá 800. Então, 1800, que mais? Aqui as dezenas. Nós temos XX, o X vale 10.
Então isso aqui é 10 mais 10, 20. E aqui, I significa 1, ou seja, 2. Isso aqui é 22. 1822. Ah, é o ano da proclamação da independência, isso? Tá, então isso aqui é 1822. E esse aqui? Aqui nós temos novamente M, que é 1000, DCCC, que é 800 também. Então, 1800. Aqui, ó, as dezenas. Nós temos L, que é 50, X é 10. Então, isso aqui é 50 mais 10, mais 10, mais 10. E esse outro 10 aqui, calma aí, esse 10 é lá das unidades. Vamos primeiro formar essas dezenas aqui. 50 mais 10, mais 10, mais 10, isso aqui é 80. Então, 80 e quanto? Aí a gente tem aqui, ó, IX. Quando você coloca um número de unidade e um número de dezena depois, no caso 10, você forma o que significa falta 1 para chegar a 10. Então isso aqui é o 9. Faltando 1 para chegar a 10 é 9. Então 1889. O que é isso aqui, hein? Isso é proclamação da República. E é claro que eu cometi um erro aqui, né? Olha só, aqui não é 1000 não, gente. Eu comecei a falar 1000 e me enrolei aqui. Isso aqui é 1500. M e D. M de 1000 e D de 500. Então, isso aqui é 1500. Professor, presta atenção. Tá vendo? Isso é fácil, mas se a gente não prestar atenção, a gente acaba errando. Então, esse primeiro número aqui, MD, é 1500. Vou remendar um 5 aqui, tá? Ficou feio, hein? 1500. Pronto. Agora, vamos somar isso aqui, para poder calcular a média. Então, somando isso, 2 e 9 dá 11, vai 1. Aqui 1 mais 2 mais 8 vai dar 11 também, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 8 mais 8. 8 mais 8 é 16, mais 6 dá 22. 22, então vão 2 aqui. Então 2 mais 1 mais 1 mais 1, isso aqui dá 5. 5.211. E agora? Não é média aritmética? Então eu vou pegar a soma e vou dividir por 3. Então dividindo por 3 vai ficar 5 por 3 dá 1. Resto 2. Abaixo 2. 22 dividido por 3 vai dar 7. E resto 1. Abaixo 1. 11 por 3. Isso vai dar 3. Resto 2. Abaixo 1. 21 por 3 dá 7. E resto 0. Então, 1737. Só que tem que escrever isso em romanos. Como é que vai ficar isso? Olha aqui. 1000 é M. 700 é 500 mais 200. Então, 500 mais 200 é isso aqui. DCC. 37. Aí você vai escrever 30. É X, X, X. É 10 3 vezes. E 7 é 5 mais 2. Então, VII. Pronto. 1737. É MDCC XXX VII. Onde é que tem isso? Olha aqui. MDCC XXX VII. É esse aqui. Esses outros aqui estão errados, né? Ó, só de curiosidade, vamos escrever esses outros aqui? Só para treinar, né? Esse primeiro aqui é o quê? 1805. Esse aqui, 1775. Esse aqui, 1661. Esse aqui é 1729. 1729. E esse aqui é o número que é a resposta do problema, né? 1737. 1737. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie. Também pode ser C de 100.
A questão número 2 caiu na prova do Colégio Militar de Juiz de Fora em 2019. E ela também é uma questão de média aritmética. Aqui as opções, todas elas envolvem média, tá vendo? Média de gols, média de gols. Aqui média de gols e aqui média. É claro que quando você fala média, não diz que tipo de média, é média aritmética. Você soma e divide pela quantidade de valores. Então vamos ver o que ele fala. Nos meses de junho e julho de 2019, ocorreram 2 importantes torneios de futebol que tiveram a participação do Brasil. A Copa do Mundo de Futebol Feminino e a Copa América de Futebol Masculino. Então tá aqui, Copa do Mundo de Futebol Feminino foi na França e aqui Copa América foi no Brasil. E aqui tem umas informações aqui. Quantos foram os participantes? Então aqui 24 países participantes, aqui 12. Aqui quem organizou, aqui onde que foi, essa foi na França, essa foi no Brasil, o período e essa informação aqui que vai ser importante para resolver o problema, hein? Número de partidas e número de gols. Vamos ver o que ele pergunta. Observando-se os dados acima e definindo a média de gols como o quociente entre o total de gols e o número de partidas, olha só, ele está aqui, na verdade, dizendo o que é média, ou seja, média aritmética. Você pega o total de gols, e aí divide pela quantidade de partidas. Então você teve várias partidas, cada partida teve um certo número de gols, você soma essa quantidade de gols e divide pelo número de valores, ou seja, o número de partidas. Então, no fim das contas, ele está pedindo aqui média aritmética e aqui ele está dizendo o que é média. Essa média de gols aqui é a média aritmética dos números de gols nas partidas. E aqui tem as opções para você marcar qual é a verdadeira. Ó, podemos afirmar corretamente, tem que olhar isso, hein? Porque tem questão que pergunta qual que é a errada. A maioria delas pergunta qual é a certa. Mas às vezes é o contrário, tem que prestar atenção nisso. Então aqui tem umas afirmativas, a gente tem que olhar os números lá e analisar. A média de gols no torneio masculino foi superior à média no torneio feminino. Tudo isso sobre média. Um dos torneios teve média de gols maior do que 3. Número de participantes no torneio feminino é 50% maior. Esse aqui não tem nada a ver com média, tem a ver com o número de participantes, tá vendo? Aqui, ambos os torneios tiveram a média de gols nessa faixa. A diferença entre as médias é isso aqui. Então, o que a gente tem que ver aqui? O número de participantes, para ver se isso aqui tá certo, e calcular as médias. Vamos tirar tudo isso daqui das informações que o problema deu. Vamos ver logo aqui essa questão de participantes, tá? Participantes. Olha só, nesse torneio aqui, quantos foram os participantes? 24. E nesse outro aqui foram 12. Então, o primeiro torneio teve 24 participantes e o segundo teve 12. Agora aqui, a média de gols, temos que calcular a média de gols aqui e aqui. Quanto que é essa média? Para esse torneio da França, a média, lembra o que é? É o número total de gols dividido pelo número total de partidas. Claro, a média aritmética, você teve aqui 52 partidas, ele não deu a quantidade de gols em cada partida, mas deu o total. Então, você não vai ter que somar todo mundo para dividir. Ele já deu a soma aqui para você, pronta. Então, a média vai ser 146. Vai dividir isso aqui por 52. Tem que fazer essa continha aqui. Aqui nessa outra partida, a média de gols foi o número total de gols, foram 60 gols, vai dividir pelo número de partidas, 26, que foi o que o problema falou, né? Claro, você pode armar essa divisão aqui e ver quanto é que deu a média, mas antes de armar a divisão, eu vou fazer uma simplificação aqui, tá?
Sempre é bom fazer isso. Olha aqui, 143 por 52 dá para simplificar por 2, numerador e denominador. Então, quanto é metade de 146? Isso dá 73. E a metade de 52 é 26. Não dá para simplificar mais, tá? Por sinal, 73 é primo, não vai dar mais simplificação. Aqui, nesse caso, nós temos aqui uma simplificação por 2 para fazer. Simplificando todo mundo por 2, aqui vai ficar 30 e aqui vai ficar 13. Não dá para simplificar mais porque 13 é primo. Então a gente vai ter que armar essas duas continhas aqui. Então, 73 por 26. 73 por 26. Isso vai ser essa primeira média. Ó, 73 por 26 não dá 3, hein? Dá 2. Porque 3 vezes 26 vai dar 78. Vai passar. Então isso aqui vai dar 2. E o resto é 2 vezes 26, 52. 52 para 73, restam 21. Então é isso, dá 2 e resta 21. Acabaram os algarismos, então a gente coloca aqui uma vírgula. E aí pode colocar zeros aqui. 210 por 26, isso dá 8, né? Olha aqui, tira um algarismo. 21 por 2 dá 10. Só que 10 não pode, isso aqui é algarismo, hein? Será que 9? 9 vezes 26 vai dar 180 mais 54, vai passar disso aqui. Será que dá 8? 8 vezes 26, 8 vezes 26 vai dar 160 mais 48, vai dar 208, vai dar aqui 208. Então isso aqui vai ficar 8 vezes 26 vai dar 208, então aqui vai ficar um resto 2. Agora baixa mais um 0, 20 por 26 vai dar 0 e resto 20. Ó, essa média aqui, no caso desse torneio, deu 2,80. Vamos deixar assim, com duas casas decimais. Essa aqui, 30 dividido por 13, essa conta é mais fácil, né? Números menores. Tirando um algarismo, 3 por 1 dá 3. Mas se você fizer 3 vezes 13, vai dar 39. Vai passar daqui. Então 3 é muito. Que tal 2? 2 vezes 13 vai dar 26. Vai dar aqui. Então isso aqui vai dar 2. 2 vezes 13 dá 26. Para 30 são 4. Ó, acabaram os algarismos. Então coloca aqui uma vírgula. E agora a gente pode abaixar 0. 40 por 13 vai dar 3. 3 vezes 13 é 39. Para 40, isso vai dar resto 1. Vamos colocar mais um algarismo? Então, abaixa um 0. 10 por 13 dá 0, resto 10. Vamos deixar assim, tá? Com duas casas decimais. Então, aqui estão os números que interessam para a gente. O número de participantes no primeiro torneio, o número de participantes do segundo torneio, a média de gols do primeiro torneio e a média de gols do segundo torneio. Isso aqui é o que a gente precisa para analisar as opções. Então vamos ver. Opção A, a média de gols no torneio masculino. Opa, masculino e feminino, eu esqueci de anotar isso, hein? Ó, esse aqui é o tal feminino, é o primeiro, tá? Então, esse aqui é o torneio feminino e esse aqui é o torneio masculino. Então, a média de gols no torneio masculino foi superior à média no torneio feminino. Tá certo isso? Essa média é superior a essa? Não! Isso aqui está errado. Então, você está errado. Letra B, um dos torneios teve média de gols maior do que 3. Alguém aqui foi maior do que 3? Essa média não foi maior do que 3 e essa média não foi maior do que 3. Nenhum dos dois foi maior que 3. Então, um dos torneios teve média de gols maior do que 3? Negativo, tá errado. Letra C, o número de participantes do torneio feminino, ó, feminino é esse aqui, tá? Feminino é o primeiro e masculino é o segundo. O que que tem? O número de participantes do torneio feminino é 50% maior que o número de participantes
no torneio feminino. Tá certo isso? Esse número é 50% maior do que esse? Não. Quem que é 50% maior do que 12? 50% maior que 12? Quanto é 50% de 12? É 6. Então 50% maior seria 12 mais 6, 18. Esse número não é 50% maior do que esse, ele é 100% maior do que esse, ele é o dobro. Quando você soma 100%, você está dobrando o número, é o que aconteceu aqui. Então, o número de participantes nesse aqui não é 50% maior do que esse. Isso aqui está também errado. Letra C, ambos os torneios tiveram média de gols entre 2,30 e 2,80. Ah, 2,30 e 2,80 parece que é esse, hein? Aqui, a diferença entre as médias de gols é 0,5. Olha aqui, 0,5. E agora? A diferença é 0,5, tá certo? E aqui, ambos os torneios tiveram média de gols entre 2,30 e 2,80. Parece que os dois estão certos, hein? Na verdade, não. Porque olha só. Esse número aqui não é 2,80. É 2,80 mais um pouquinho. Porque a gente só fez a divisão com 2 casas decimais, tá vendo? Se a gente tivesse colocado aqui mais uma casa decimal... Aqui foi resto 20, a gente iria baixar o zero. 200 dividido por 26 vai dar 7. Porque 8 vezes 26 vai dar 208. Então 200 vai dar um pouquinho menos. Então a gente teria aqui, se fizesse até os milhares, seria 7. Aqui, se a gente abaixasse mais um, ia ficar abaixando o zero. 100 dividido por 13 dá 7. Então, olha só, considerando até os milésimos, a diferença entre eles ia ser realmente 0,5. Olha só, 2,807, 2,307. Realmente ia dar 0,5 a diferença. Só que isso aqui ia ficar errado porque ele falou que as médias estão entre 2,30 e 2,80, quer dizer, acima de 2,30 e abaixo de 2,80. Esse número aqui, 2,307, ele está realmente acima de 2,30. Mas esse aqui, 2,807, não está abaixo de 2,80, está acima de 2,80. Tá vendo a armadilhazinha aqui? Esse tipo de coisa que o colégio militar gosta, tá? Te pegar com os quebradinhos, com os numerozinhos. Aí ele quebra você. O mais importante aqui não foi você saber o que é média, porque o problema falou o que é média. O mais importante aqui era isso, você não cair aqui na pegadinha. Esse número aqui, 2,807, ele está fora dessa faixa. Ele não está entre esse valor e esse. Ele está acima desse valor aqui. Então, essa aqui é errada também. A única certa, então, é essa, tá? Claro, com aproximação de milésimos. 0,5 com aproximação de milésimos. Então, a resposta correta é a letra E de eco. A próxima questão é do Colégio Militar de Brasília, que caiu na prova de 2015. Tem aqui um gráfico, isso se chama gráfico de barras. O que são essas coisas aqui? Papel, metal, plástico e vidro. Então, o azul significa papel, o amarelo significa metal, o vermelho é plástico e verde é vidro. E aqui ABCD, o que é isso? São as equipes. Tá, então equipes A, B, C e D. E aqui é a quantidade, ó, de 0 até 100 e aqui, ó, quilos. Vamos ver qual é a historinha. Os professores do 6º ano do Colégio Militar de Campo Grande organizaram uma gincana para que os alunos distribuídos em 4 equipes, A, B, C e D,
Ah, são essas 4 equipes aqui indicadas no gráfico. Quer dizer, na verdade aqui são 4 gráficos em um só. Tá, então 4 equipes A, B, C e D coletassem o máximo possível de lixo reciclável. Ao final da gincana, verificaram que haviam conseguido 850 quilogramas de material reciclável dentre papéis, metais, plásticos e vidros, conforme registrado no gráfico a seguir, certo? Tá bem claro. A quantidade está indicada aqui, ó. Por exemplo, essa quantidade aqui é 20 quilos, essa quantidade aqui é 40, essa aqui é 60 e essa aqui é 70. Tá tudo indicado aqui. A equipe vencedora foi a que conseguiu coletar a maior quantidade de material reciclável. Com base nas informações apresentadas e no gráfico a seguir, marque a afirmativa correta. E aqui as afirmativas. Equipe D foi a equipe campeã. Foram coletados menos de 140 quilos de papel pelas 4 equipes. A equipe C coletou menos de 30% do total coletado pelas 4 equipes. As equipes C e D juntas coletaram mais que o dobro do material reciclável coletado pelas equipes A e B juntas. A média aritmética de todo o material coletado foi 45 quilos por equipe. Olha aqui, média aritmética aparecendo, tá vendo? Então, você pode fazer as contas aqui e responder. Agora, se não souber o que é isso, o que é média aritmética, você corre o risco de errar, né? A menos que você encontre uma certa aqui entre essas 4. E essa aqui você vai ficar na dúvida porque não sabe o que é média aritmética. Tem que saber o que é. Olha só. O que a gente precisa colher do gráfico? Aqui, equipe campeã. A gente precisa, então, calcular o total por equipe. Quanto foi o total que cada equipe coletou? Vou precisar obter essa informação do gráfico para dizer se isso aqui está certo ou se está errado. Aqui, foram coletadas menos de 140 quilos de papel pelas 4 equipes. Então a gente precisa o total de papel. Tem que somar lá do gráfico. A equipe C coletou menos de 30% do total coletado. Então olha só, a gente precisa do total coletado e o total da equipe C para responder isso. Aqui, ó, equipe C e D juntas coletaram mais que o dobro do material das equipes A e B. Ó, eu preciso saber quanto que cada equipe coletou, somar de C e D, somar de A e B para poder responder isso aqui. Bom, já que a gente está descobrindo do gráfico o total por equipe, eu vou poder responder essa letra D usando essa informação aqui. Tá, então a gente precisa obter essas informações aqui do gráfico. O total coletado por equipe, o total coletado por papel e o total que todas as equipes coletaram. Então vamos lá, total coletado pela equipe A. A equipe A tá aqui. É só somar esses valores. Olha só, esses valores aqui são os seguintes. Aqui nós temos 20. Ficou um pouquinho espremido, né? 20, aqui temos 40, aqui 60 e aqui 70. Isso aqui vai ficar 60 mais 60 é 120, 120 mais 70 é 190. Eu vou escrever direto aqui. A equipe A coletou um total de 190. A equipe B tem aqui, ó, 30. Aqui tem 50 e 50 de novo, então isso vai dar 100. Aqui nós temos 60. Então, 30 mais 60 mais 100, isso vai dar 190. A equipe B coletou 190 ao todo. Equipe C, nós temos aqui, ó, 50. Aqui temos 60. Aqui 70
e aqui 80. Quanto é que vai dar isso? 260, confere. Ó, 0, 6 e 5, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 8, 26. Então, 260. 260 é o que a equipe C coletou. E a equipe D, temos aqui, ó, 40. Aqui tem 30. Aqui 50. Aqui 90. Quanto é que dá isso, hein? 40 mais 30, 70. 70 mais 50, 120. 120 mais 90, isso dá 210. Então, equipe D, 210. Total de papel. Papel é o azul, é o primeiro número, tá? Então, o total de papel coletado foi isso aqui, ó. 20 mais 30 mais 50 mais 40. Quanto é que dá isso aqui? Ó, 20, 30, 50, 50 mais 50, 100, 100 mais 40 dá 140. Então, 140 é o total coletado de papel. E o total, né? O total é a soma desses números aqui. Isso aqui vai ficar 0, vai dar 9 mais 9, 18, 18 mais 6, 24, 24 mais 1 vai 25. Vão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 850. Por sinal, ele deu isso, né? Olha aqui, ele falou que no total foram 850 quilogramas. Isso significa que provavelmente a gente não errou em conta nenhuma aqui. Então, estão aqui os números, os dados que a gente conseguiu extrair aqui do gráfico. Vamos agora ver as opções. Então, letra A equipe D foi a equipe campeã da gincana. Não. Qual é a equipe campeã? É a que coletou mais. Ele falou isso aqui. Olha só, a equipe vencedora foi a que conseguiu coletar a maior quantidade de material reciclável. Então, essas quantidades coletadas aqui que a gente calculou. Então, a equipe D não foi vencedora coisa nenhuma. Quem foi vencedora foi a equipe C. Então, essa aqui está errada. Ele quer saber a certa, né? Ó, marque a afirmativa correta. Então, essa aqui está errada. Letra B. Foram coletados menos de 140 quilos de papel pelas 4 equipes. Olha só, as 4 equipes juntas coletaram 140 quilos. Não foi menos de 140 quilos, foi exatamente 140 quilos. Então, por causa desse menos aqui, errou. Letra C. A equipe C coletou menos de 30% do total coletado. Calma aí. O que quer dizer menos de 30% do total coletado? Qual é a conta que a gente vai fazer aqui? Vamos ter que pegar o total coletado, vamos calcular 30% desse total e vamos ver se isso aqui é verdade, se essa quantidade que a equipe C coletou realmente é abaixo desses 30%. Então vamos fazer essa conta aqui. 30% do total, ou seja, 30% de... Quanto é o total? 850. Vamos calcular isso aqui para início de conversa. 30% de 850, o que é isso? É 30 sobre 100 vezes 850. Olha aqui, 30 por 100 a gente pode simplificar por 10. Ó, corta esse zero aqui, um daqui e um daqui. E ainda tem esse zero aqui. Corta esse zero com esse zero. Pronto. Sobrou o quê? 3 vezes 85 dividido por 1. 3 vezes 85 dá quanto? 85 vezes 3, isso dá 255. 255. Então, 30% do total é 255. Ele falou que a equipe C coletou menos do que esse valor, ou seja, menos do que esse 30% aqui. Isso está certo? A equipe C coletou quanto?
260. Isso é menos do que esse 30% aqui? Não, é mais. Então, essa aqui está também errada. Puxa vida. Letra D. As equipes C e D juntas coletaram mais que o dobro do material das equipes A e B juntas. Vamos calcular isso aqui. Olha só, equipe C e D juntas, elas coletaram quanto? 260 mais 210. Isso dá 470. E as equipes A e B juntas coletaram 190 mais 190, isso dá 380. Olha o que ele falou aqui. As equipes C e D juntas, isso aqui, ó, coletaram mais que o dobro das equipes A e B juntas. Olha só, A e B juntas coletaram 380. O dobro é o dobro disso. Esse tal dobro aqui é o dobro de 380, é 760 esse dobro. Então, as equipes C e D coletaram mais do que esse dobro. Isso aqui, 470, é mais do que isso? Não, é menos. Então, elas não coletaram mais coisa nenhuma. Isso aqui também está errado. Tudo errado, hein? E aí, se você chegar aqui sem saber média aritmética, você pode fazer o seguinte, ó. Eu não sei o que é média aritmética, mas eu vi que essas 4 estão erradas. Então, deve ser essa certa aqui. Finalmente, a letra E. Olha só. A média aritmética de todo o metal coletado foi de 45 quilos por equipe. Então, a gente tem que calcular isso aqui, a média aritmética do metal. Quanto metal que cada equipe coletou? Eu esqueci de pegar aqui do gráfico, né? Então, olha só, metal é o amarelo. Então, nós temos aqui 4 quantidades, 4 valores. O metal coletado pela equipe A, o metal coletado pela equipe B, pela equipe C e pela equipe D. Ele falou que essa média aritmética desse metal é 45 quilos por equipe. Ou seja, vai ser a média aritmética desses 4 valores. Quanto que foram esses 4 valores? Olha aqui, ó. Nós temos aqui a equipe A, ela coletou quanto metal? 40 quilogramas. A equipe B, 50. A equipe C, 60. E a equipe D, 30. Então, quanto que foi essa média aritmética? Soma e divide por 4, porque são 4 quantidades. Essa soma aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ficar 0, 4 e 5, 9... 9 e 6, 15, 15 mais 3, 18. 180 quilogramas foi o total de metal coletado pelas 4 equipes. Para achar a média aritmética, é só dividir por 4, porque são 4 valores. 180 dividido por 4, isso vai dar 45. Fiz direto aqui a conta, tá? 45. Então, a média aritmética de todo o metal coletado foi de 45 quilogramas por equipe? Sim, é isso mesmo. Essa é a que está correta. Então, a resposta correta é a letra E de eco. A questão número 4, ela caiu no Colégio Militar de Manaus em 2013 e é um tipo de questão igualzinha a uma que eu resolvi lá nos exemplos do Juquinha, que tinha que ficar com média 6, né? Se lembra? Olha só, no Colégio Militar de Manaus, o cálculo da nota final, NF, em uma disciplina é dada pela média aritmética das notas periódicas. Média aritmética das notas periódicas dos 4 bimestres, NP1, NP2, NP3 e NP4. O pai do aluno, Marcelo, dará a ele um Xbox se a sua nota final em matemática, quer dizer, a média, né, nota final, for igual ou maior que 8. Sabendo que as notas periódicas de Marcelo nos 3 primeiros bimestres foram
Essa primeira foi 7, a segunda foi 8,5, a terceira foi 7,5. Quanto ele terá que obter no mínimo na quarta nota para ganhar o Xbox? Então, é idêntico ao exemplo que eu resolvi lá do Juquinha, que tinha que ficar com média 6. Então, nós temos aqui 4 valores a serem considerados. O primeiro valor, que é 7. O segundo valor, que é 8,5. O terceiro valor, que é 7,5. E o quarto valor, que é interrogação. É justamente o que você tem que descobrir, né? A média desses 4 valores tem que dar 8 ou mais, que é o que ele falou. A regra é ficar com a média 8,0 ou mais. Então, a média tem que ser 8,0 ou mais. Então, vale uma média maior do que 8 e vale também uma média 8, no mínimo. 8 é a menor média que ele tem que ter. Olha, para ficar com a menor média, ele tem que ficar com a menor nota aqui, que dê média 8. Então, qual é a conta que a gente vai fazer? A média desses 4 valores tem que dar 8. Então, vamos fazer isso aqui, ó. A média é a soma dos 4 valores. 7,0 mais 8,5 mais 7,5 mais interrogação, a nota desconhecida, dividido por 4. Isso vai dar a média dele. Com a nota mínima, você vai ter a média mínima, que é 8. Aqui a gente pode arrumar essa soma desses 4 aqui, ó. Quanto que é 7 mais 8,5 mais 7,5? Isso dá, ó, 7 mais 8,5 mais 7,5. A soma dessas 3 já está dando quanto? 10 vai 1. 8 e 8, 16. 16 mais 7, 23. Já está dando 23. Então, essa conta vai ficar assim, ó. Isso aqui é 23. Mais a nota desconhecida, dividido por 4. Isso tem que dar como resultado 8. Qual é o número que dividido por 4 dá resultado 8? É 32, que é 8 vezes 4. Isso significa que essa soma aqui tem que dar 32. Aí vai ficar direitinho, 32 por 4 dá 8. Ou seja, 23 mais a nota desconhecida tem que dar 32. Então, quanto é que tem que ser a nota desconhecida? Qual é o número que somado com 23 vai dar como resultado 32? É 32 menos 23. É 9. Aí vai ficar direitinho, né? 23 mais 9 dá 32. E aí dividido por 4 vai dar 8. Então, essa é a nota mínima que ele tem que tirar nessa última prova. Tem que tirar 9,0. Então, quanto ele terá que obter no mínimo na quarta nota para ganhar lá o prêmio? É 9,0. Olha aqui, 9,0. Resposta correta, letra D de Delta. A questão número 5 caiu no Colégio Militar de Porto Alegre em 2015 e é uma questão também de médias e muito parecida com a anterior que eu resolvi aí do Marcelo, que tinha que tirar média 8 para ganhar o Xbox. Olha só, tem muitos problemas que já dão os valores e pede a média. Agora tem problemas que dão quase todos os valores, faltando um, e dá a média. Aí você tem que descobrir qual é esse valor que está faltando. Essa questão é exatamente assim. Ele colocou aqui 5 animais, mas esse animal aqui ele não colocou o peso, tá vendo? Vamos ler o enunciado. No mundo, vários animais destacam-se pelo seu tamanho e pelo seu peso. A tabela abaixo indica os 5 animais terrestres mais pesados do mundo e o peso que 4 deles podem adquirir. Por que ele botou peso entre aspas, hein? É porque, na verdade, peso é uma palavra que a gente usa na vida cotidiana, tá?
Mas o nome correto é massa, não é peso. Você sabe disso, né? Quilograma é uma unidade de massa. Certo? Então vamos chamar de peso como é na vida cotidiana. Temos aqui 5 animais: elefante africano, elefante asiático, hipopótamo, rinoceronte branco e gauro. Eu não sei o que é gauro, hein? Quem é o gauro? Deixa eu ver se eu consigo arrumar uma foto do gauro pra gente ver como é que ele é, certo? Então aqui, quanto é que pesa cada um? 8.500 quilogramas, que é a mesma coisa que 8,5 toneladas. Uma tonelada vale 1.000 quilos, né? Esse aqui, 2.500 quilogramas, esse 2.350 quilogramas e esse aqui 1.600 quilogramas. Sabendo que a média aritmética, opa, olha aqui, tem que saber média aritmética para o colégio militar, isso cai na prova. Então, sabendo que a média aritmética entre os pesos dos 5 animais citados acima é igual a 3.830 quilogramas, pode-se afirmar que o peso que o elefante asiático pode adquirir é de... Então, é a mesma coisa. Nós temos a média, nós temos os valores. E esse valor aqui, que é o que ele está querendo saber, adivinha? É a tal interrogação. Então, qual é a conta que a gente faz? A média desses 5 dá isso. Então, vamos fazer 8.500 mais... Vou botar a interrogação por último, tá? Mais 2.500 mais 2.350 mais 1.600 mais esse aqui, que é o que a gente quer descobrir. E aí a gente vai dividir por 5, porque é a média aritmética, a gente soma, divide pela quantidade de valores, que no caso são 5 valores. Isso dividido por 5 vai dar isso aqui, ó, 3.830. Prontinho. Qual é a conta que a gente faz aqui? Ó, esse número, ao ser dividido por 5, vai dar isso. Então, quanto que é esse número? É isso vezes 5. Tá. Além disso, vamos calcular a soma desses números aqui, ó. Então, essa soma aqui tá dando quanto? 8.500, 2.500, 2.350 e finalmente 1.600. A soma desses 4 valores aqui vai dar, aqui vai ficar 50, 5 e 5, 10, 10 mais 3 mais 6, isso aqui vai dar 19, vai 1. Aqui 8, 2, 10, 11, 2, 13, 14. Isso aqui dá 14.950. Então isso vai ficar assim, 14.950 mais interrogação é igual a quanto? A 5 vezes isso. Porque esse número é um número que, sendo dividido por 5, vai dar isso. Portanto, esse número todo, que eu escrevi dessa forma, é igual a 5 vezes isso. E 5 vezes isso, 3.830 multiplicado por 5, isso aqui vai ficar 0, 15 vai 1, 41, 15, 4, 19. Então, 19.150. 19.150. Então, quanto que é o peso desconhecido? O peso desconhecido é isso menos isso. É o número que somado com isso vai dar isso. Então, esse número é 19.150 menos 14.950. Então, vamos fazer essa conta. 19.150, eu vou subtrair 14.950. Quanto é que vai dar essa conta? Aqui 0, 5 menos 5, 0. Aqui vai pedir emprestado, vai ficar 11 menos 9, 2. Aqui vai ficar 8 menos 4, dá 4. 1 menos 1, 0. 4.200. Então, isso aqui vai ficar
4.200. Esse é o valor desconhecido, ou seja, é o peso do elefante asiático. 4.200. Então, 4.200, olha aqui. 4.200, resposta correta. Letra E de eco. Também pode ser E de elefante. A próxima questão caiu no Colégio Militar de Belo Horizonte em 2016. Tem aqui uma tabela, aqui tem mais uma tabela e aqui vem as perguntas. Uma questão de papelório, hein? Vamos ver o que tem aqui. Você já andou de metrô em Belo Horizonte? No dia 1º de agosto de 1986, foi feita a primeira viagem de metrô da estação Eldorado, em Contagem, até a estação Lagoinha, em Belo Horizonte, perto da rodoviária. O percurso tinha 10,8 quilômetros. E essa tabela, o que é aqui? As principais linhas de metrô. Aqui tem as cidades: Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires, Madrid, Cidade do México, Santiago, São Paulo e Belo Horizonte. Aqui o país onde fica, o ano em que foi inaugurado e aqui a quantidade de linhas. Então, Londres tem 11 linhas de metrô, hein? Paris, Nova York tem 21 linhas de metrô. Certo, é isso que tem nessa tabela. Tem aqui uma outra folha com mais informações. O que é isso aqui? Principais linhas de metrô, extensão em quilômetros. Então, tá dizendo que na cidade de Londres a extensão é 400 quilômetros. Olha só, rapaz, 400 quilômetros de metrô dentro de uma cidade. É um bocado de linha de metrô, hein? Também eles têm metrô lá em Londres desde 1893. Era metrô com locomotiva, né? Igual o trem normal, só que era subterrâneo. O pessoal saía lá de dentro todo enfumaçado. Tá, então aqui tem a quantidade de quilômetros em cada um desses metrôs. Paris, Nova York, olha aqui no Brasil, olha que michuruca, rapaz, 68 quilômetros em São Paulo e aqui 28 quilômetros em Belo Horizonte. Muito pouquinho, hein? Tá, e agora a pergunta que ele faz. Analisando as informações dadas pelo gráfico e pela tabela, calculamos que na cidade de Buenos Aires, que fica na Argentina, cada linha tem, em média, 10 quilômetros de distância. Olha aqui, uma média de 10 quilômetros. Com isso, podemos concluir que cada linha nas outras cidades tem, em média, tudo em média também, tá vendo? Essa média que você tem que fazer aqui é média aritmética. A média da distância de cada linha. O que é isso? Você vai somar a distância toda de todas as linhas e vai dividir pelo número de linhas. Então aqui estão as opções, ó, as cidades e quanto que são as médias. A gente tem que calcular essas médias e ver qual dessa que está certa. E como é que a gente calcula as médias? Pega essa distância, que é a soma das linhas, a soma dos comprimentos de todas as linhas, e divide por quanto? Pelo número de linhas. E o número de linhas está aqui nessa tabela, ó, quantidade de linhas. Então essas médias vão ser as seguintes, são as mesmas cidades, na mesma ordem, tá vendo? Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires, Madrid, Cidade do México, Santiago, São Paulo e Belo Horizonte. São as mesmas cidades e estão na mesma ordem. Então, para achar a média aqui, qual é a conta que eu faço? Pego o total de todas as linhas, que é a distância total. A extensão do metrô é a soma dos comprimentos de todas as linhas. E aí você vai dividir pelo número de linhas, pela quantidade de linhas. Por exemplo, nesse primeiro aqui, você vai dividir por 11. Nesse segundo, você vai dividir por 16. Nesse terceiro, você vai dividir por 21. Nesse terceiro, você vai dividir por 6. Nesse aqui, você divide por 13.
nesse você vai dividir por 12, nesse vai dividir por 5, nesse vai dividir também por 5 e nesse dividir por 1. Mas você não precisa dividir isso tudo não. Você pode fazer a divisão só para essas cidades aqui das opções. Ó, eu vou colocar aqui, ó, Belo Horizonte, São Paulo, Paris, Cidade do México e Nova York. Basta fazer para essas 5. Então vamos fazer essas contas aqui. Ó, Belo Horizonte. Ele falou de Buenos Aires, que a média era 10, não é isso que ele disse? Ele deu essa informação aqui, ó. Na Cidade do México, cada linha tem em média 10 quilômetros. Claro, essa conta para dar 10 quilômetros, ela veio daqui, ó. Daqui, Buenos Aires, ele pegou a extensão total, 60 quilômetros, e dividiu pelo número de linhas, que é 6. Isso aqui deu 10 quilômetros. Tá, vamos ver dessas cidades aqui. Belo Horizonte, ó, Belo Horizonte é só uma linha. Então, 28,1 dividido por 1 dá 28,1. Poxa, será que tem essa resposta? Tem Belo Horizonte, só que ele deu aqui uma medida errada, uma média errada. Não é 14 quilômetros. Vamos fazer as outras aqui. Ó, então a média para Belo Horizonte é 28,1. A média para São Paulo é isso aqui, ó. Você vai fazer 68 quilômetros dividido por 5. 68 quilômetros dividido por 5, isso vai dar 13,6, né? Olha aqui, 6 por 5 dá 1, resto 1. Abaixo 8, 18 por 5 dá 3, resto 3. Acabaram os algarismos, coloco a vírgula e abaixo um 0. 30 dividido por 5 dá 6. Então, para São Paulo é 13,6. São Paulo, 13,6. Agora para Paris. Paris você vai fazer essa conta aqui, ó. 214 dividido por 16. Olha só, 214 por 16, eu posso simplificar antes, né? Vamos simplificar por 2, numerador e denominador. O resultado da divisão vai ser o mesmo. Então eu vou colocar a metade de 214, que é 107, e vou dividir pela metade de 16, que é 8. Aí fica com a divisão mais simples, né? Então isso aqui vai dar quanto? 10 por 8 dá 1, resto 2. Abaixo 7. 27 por 8 dá 3. 3 e resto 5. Acabaram os algarismos, coloca aqui uma vírgula. 50 dividido por 8 dá 6. E ainda tem um restinho aqui, resto 2. Eu vou fazer só até a primeira casa decimal. As respostas estão assim? Então, 13,6. Agora tem México. O México tá aqui, ó. Cidades do México, você vai fazer essa conta. 225 dividido por 12. Vamos simplificar isso aqui? Dá para simplificar por 3, né? Aqui é múltiplo de 3 e aqui é múltiplo de 3 também. 225 dividido por 3 dá 75. Eu vou fazer essa conta aqui. 75 e 12 dividido por 3 dá 4. Pronto. Eu vou fazer essa conta aqui que é mais simples. Se quiser fazer 225 por 12 também dá para fazer. Mas aqui é sempre bom a gente simplificar antes, né? Dá menos trabalho. Então, 75 por 4, abaixo 7, isso aqui vai dar 1, resto 3. Abaixo 5, 35 dividido por 4 vai dar 8. 8 vezes 4, 32, resto 3. Acabaram os algarismos, coloco uma vírgula e abaixo aqui um 0. 30 por 4 dá 7 e resto 2. Eu vou fazer a divisão só até aqui, com uma casa decimal. Então, Cidade do México, essa média é 18,7. 18,7. E Nova York está aqui, ó, 337 dividido por 21. Aqui não dá para simplificar por 3 nem por 7. Então vamos fazer a conta do jeito que tá. 337 quilômetros
divididos por 21 linhas. Ó, 33 por 21, isso dá 1. Resto 12. Abaixo 7, 127 dividido por 21, isso dá 6. 6 vezes 21 vai dar 126. Então isso aqui dá 6 e resto 1. Acabaram os algarismos, colocam a vírgula. Bom, vai dar vírgula 0. 10 por 21 dá 0 também. Pronto, fica resto 10 e o resultado é 16,0. Então, Nova York, 16,0. Nova York, 16,0. Pronto. Agora vamos ver as opções. Então vamos ver qual dessa que está certa. 14 quilômetros para Belo Horizonte? Não. 12 quilômetros para São Paulo? Não. 12 quilômetros para Paris? Não. 20 quilômetros para a Cidade do México? Não. Tá errado. 16 quilômetros para Nova York? Sim, Nova York, 16 quilômetros. Botou logo na última, né? Só para o pessoal fazer todas as contas. Ó, macetinho que você pode fazer também. Em quase todas as questões, quando você tiver que testar valores, tiver que testar todas, começa pela última, porque às vezes eles fazem essa malandragem aqui, colocam a resposta certa na última, já que era para você marcar a resposta certa, né? E encontrou a certa logo de cara, parou a conta. Então, aqui certo. Portanto, a resposta correta é a letra E de eco. A próxima questão, outra questão de média, Colégio Militar de Curitiba 2012. E olha, é considerada uma questão de média não trivial, é uma questão dificilzinha, hein? É diferente das que a gente resolveu até agora. O professor Alain aplicou uma prova para os 20 alunos da sua turma. Obteve como média aritmética das notas o valor 6,5. Tá vendo? Ele já deu a média. A média é isso. Vai perguntar alguma coisa sobre as notas. Como é que é a história das notas aqui? Na hora de devolver as provas, verificou que havia corrigido errado as provas de 2 alunos. Na primeira, a nota correta era 8,5 ao invés de 5,5. Pô, já pensou você tirar 8,5 numa prova e quando vai entregar 5,5? Isso dá um susto na pessoa, hein? Na segunda, a nota correta era 7,7 ao invés de 4,7. Após as correções, qual é a nova média aritmética das notas? Olha só, vamos colocar aqui antes das correções. Quer dizer, o professor corrigiu as provas e entregou as provas e calculou a média como sendo isso. Então, essa média aqui foi calculada com 2 notas erradas, tá? Então, como é que ele calculou essa média? Ele pegou a média do primeiro aluno, vamos chamar de A, somou com do segundo, do terceiro, do quarto, somou as notas de todos os 20 alunos. Vamos chamar essas notas desses alunos de A, B, C, D. Ele somou, só que eu não sei quantos são essas notas. A, B, C, D, etc. Somou as notas dos 20 alunos. Vai até T, é porque T é a 20ª letra, né? Tá, então somou essas 20 notas e dividiu por quanto? Dividiu por 20. São 20 alunos. Para achar a média da turma inteira, você tem que dividir pela quantidade de notas. Dividiu por 20. E aí encontrou como resultado 6,5. Acontece que 2 notas aqui foram calculadas erradas, tá? Eu não sei qual delas é. Não importa. O que importa é que eu tenho aqui, nessa soma errada, eu tenho 2 valores errados. Quais são os valores errados? 5,5 e 4,7. São notas que foram dadas de forma equivocada. Então, ele tem que recalcular essas notas.
Olha só, para simplificar, digamos que esses dois alunos aí sejam os alunos A e B, tá? Essas duas notas aqui, quer dizer, na verdade, no meio dessa conta, esses valores de A e B são essas notas erradas aqui. 5,5, nota errada desse, e 4,7, nota errada desse aqui. Então era isso aqui, ó. 5,5. Entrou na conta também a nota errada desse outro aluno, 4,7. Os outros eu não sei, tá? Os outros eu vou continuar chamando de C, D, E, etc. Até T. Essa soma toda deu, claro, dividiu por 20 e encontrou 6,5. Agora, ele vai corrigir essas duas notas. No lugar de 5,5, ele vai colocar 8,5. E no lugar de 4,7, ele vai colocar 7,7. Isso aqui é o mesmo que dizer que ele vai somar quanto para essa nota aqui? Ele vai somar 3 pontos para essa nota. E essa aqui, que coincidência, né? Também uma diferença de 3 pontos. Ele vai somar 3 pontos nessa nota, vai ficar 7,7. Então, eu vou trocar 5,5 por 5,5 mais 3. E vou trocar 4,7 por 4,7 mais 3. De quanto que vai aumentar essa soma toda aqui? Vai aumentar 3 por causa dessa nota que subiu e vai aumentar 3 por causa dessa nota que subiu. Então a gente pode escrever aqui, vamos colocar aqui, depois dele endireitar essas notas, quanto que vai ser a nova média? Ó, você vai ter esses mesmos valores, 5,5, 4,7, mais C, etc. Vai até a nota do último aluno, só que essa primeira foi somada com 3. E essa segunda também foi somada com 3. Então eu coloquei essas diferenças para mais no final. E tudo isso está dividido por 20. Só que aí você vai dividir por 20 a soma das notas. Veja bem, aqui eu tenho 22 números, mas são 20 notas. Esse 3, ele não é uma nota adicional, é um valor que foi somado a essa nota aqui para corrigir. Esse 3 também é um valor que foi somado a essa nota para corrigir. Eu poderia não ter escrito 3 e escrito aqui 8,5 e aqui 7,7, mas eu escrevi desse jeito para ficar mais fácil, porque olha só, essa soma você não vai dividir por 20? Dividir isso aqui por 20 é a mesma coisa que dividir essa parte por 20 e essa parte aqui por 20. Isso aqui vai te dar a nova média, a média corrigida. Por que eu fiz desse jeito? É porque essa parcela aqui, eu já sei que dá 6,5. Essa aqui é a média original. Então a nova média agora vai ser isso aqui, que é 6,5, mais isso aqui, ó. Quanto é que é isso aqui? Isso aqui é um aumento que teve na média por causa dessas correções aqui, dessas notas. Isso aqui vai dar 3 mais 3, 6. 6 dividido por 20 vai dar quanto isso? Isso dá 0,3. Confere? Ó, simplifica por 2. Vai dar 3 sobre 10. E 3 sobre 10 é 0,3. Então, essa diferença por causa dos aumentos na nota que esses dois alunos tiveram é 0,3. Então a nova média, devido a essas correções, vai ser 6,8. Pronto, 6,8. Ó, problema considerado difícil. Não chega a ser muito difícil. É um problema de média, um tipo de problema que fica fácil depois que você vê pela primeira vez, né? Os aumentos que os alunos tiveram vão resultar num aumento da média. E como que você calcula esse aumento da média? Pega o aumento, a soma de todos os aumentos que você teve e divide pelo número de alunos. Essa parcela vai ser justamente o aumento que vai ter na média em relação à média original.
Então, 6,8. Cadê? 6,8. Olha aqui. 6,8. Resposta correta. Letra C de Charlie. Mais uma questão do Colégio Militar que tem que saber média aritmética. Dessa vez é uma questão do Colégio Militar de Campo Grande, 2015. Tem aqui um gráfico de barras e ele está falando o seguinte: o gráfico abaixo apresenta dados sobre desmatamento na Amazônia a cada ano, de 1988 a 2007. Então, temos aqui no eixo X os anos e aqui os valores. Ó, valores 0, 5 mil, 10 mil, etc. até 30 mil. 30 mil o quê, hein? Quilômetros quadrados desmatados. E aqui ele escreveu os valores, porque fica muito difícil para ler aqui com exatidão, né? Então, tem todos os valores aqui anotados. O que ele quer saber? Observando os dados apresentados no gráfico sobre o desmatamento na Amazônia, é correto afirmar que, e aqui as afirmativas, 4.282 quilômetros quadrados foi a diminuição do desmatamento ocorrido entre os anos de 1988 e 1989. Tem que olhar no gráfico e descobrir se isso aqui está certo ou errado, né? Então, entre esses 2 anos, quanto foi a redução no desmatamento? Olha aqui, entre os anos de 1988 e 1989, a redução é a diferença entre esses 2 valores aqui, o maior menos o menor. Então, quanto que é esse maior aqui? 21.050. Esse é o maior. E esse aqui, o menor, é 17.770. A redução é a diferença entre esses 2 valores. E aqui de cara a gente já vê que está errado, né? Porque ele falou que essa diminuição aqui foi de 4.282. Olha, 4.282. Isso aqui termina com 0. Quando você fizer essa conta, isso menos isso, vai dar alguma coisa terminando com 0. Não pode dar alguma coisa terminando com 2. Então, sem fazer a conta, a gente já sabe que essa aqui está errada. Mas claro, vamos fazer a conta aqui. 0 menos 0. Agora 5 menos 7 vai ter que pedir emprestado. O 0 não pode emprestar. Vai pedir emprestado aqui para esse 1. Então vai ficar assim, esse 1 vai virar 0, esse 0 vai virar 10, só que ele vai emprestar 1 para cá. Então aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 15, pronto. 15 menos 7, 8, 9 menos 7, 2. E aqui ficou 20 menos 17, que dá 3. Então, 3.280, não dá isso aqui dá 4.282, está realmente errado. Letra B. No ano de 1990, a Amazônia teve a menor área devastada. 1990? Então isso aqui a gente responde só olhando para o gráfico. Olha aqui, 1990. Esse valor aqui é o menor do gráfico? Claro que não, tem outros valores aqui que são menores ainda. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui também, né? Teve ainda esse outro aqui que é menor ainda do que esse. Então, em 1990 não foi a menor área devastada. Se você quiser, você pode observar isso só olhando para o tamanho das barras. Mas também pode fazer isso olhando para os números. Esse número aqui é 13.730, que não é o menor número. Tem esse outro aqui que é menor ainda, 11.030. Teve esse outro aqui que também é menor do que esse, que é 13.227. E teve ainda essezinho aqui, ó, 11.224.
Então, foram 3 números menores do que esse, que você poderia ter visto isso pela medida da barra, né? Então, o ano de 1990 não é o que teve menor área devastada. Isso está errado. Letra C. No ano de 2004, a Amazônia teve a maior área devastada. Olha só, vamos ver apenas pelo tamanho da barra, se dá para ver. 2004. 2004 realmente é uma área bem alta, mas será que foi maior? Parece que esse aqui está maior que esse, hein? Vamos ver os números. Ó, aqui está marcando 27.379. E esse aqui, que parece que é maior que esse, está marcando, ó, realmente está marcando 29.059. Então, esse aqui é maior. Então, o desmatamento em 2004 não foi o maior dessa época aqui. Então, no ano de 2004, a Amazônia teve a maior área devastada? Não, senhor. Letra D. 30 mil quilômetros quadrados corresponde à área desmatada no ano de 1995. Tem que ser exato, em 30 mil quilômetros quadrados. 1995, olha aqui, 1995 está aqui, e essa área não é 30 mil quilômetros quadrados, é menos. É essa aqui, né, 29.059. Então não é 30 mil quilômetros quadrados coisa nenhuma, é quase isso. Então essa aqui está errada também. E aí só pode ser essa, né? Essa aqui está dizendo o seguinte: a média aritmética do desmatamento ocorrido entre 2003 e 2006 foi maior do que a média aritmética do desmatamento ocorrido entre esses anos aqui, 95 e 98. A gente tem que calcular essa média e ver se essa aqui realmente é maior do que essa. Então, de 2003 a 2006 e de 95 a 98. Então a gente tem que ver o desmatamento nesses anos aqui, somar para dividir por 4, né? Só que como aqui é para dividir por 4 e aqui também é para dividir por 4, a gente não vai precisar dividir por 4 no fim das contas para comparar. Basta ver quando que vai ter a maior soma. Olha só, vamos pegar esses desmatamentos aqui do gráfico para esses anos. Então 2003 está aqui. Isso aqui foi 25.282. Em 2004 foi 27.379. Em 2005, 18.759. Em 2006, isso aqui, 14.039. E aí, para achar a média, a gente tem que somar para dividir por 4. Mas como aqui é para dividir por 4 e aqui também vai ser para dividir por 4, eu, no fim das contas, não vou precisar dividir por 4. Eu só pego a soma. Quanto é que vai dar essa soma aqui? R$ 85.459. Esse foi o desmatamento total ocorrido nesse período aqui, de 2003 a 2006. Agora vamos fazer a mesma coisa para esse período aqui, de 95 a 98. Em 95 foi 29.059. Em 96, 18.161. Em 97, 13.227. E 98, 17.383. Somando esses valores, isso vai dar 77.830. Então, olha só, já que essa soma
foi menor do que essa, quer dizer que essa média vai ser menor do que essa. Quando você dividir por 4 esse valor e esse valor, aqui você vai ficar com uma média menor do que essa, né? Então, qual o período que vai dar uma média maior? É esse período aqui, de 2003 a 2006. Então, ele falou, a média do desmatamento entre 2003 e 2006 foi maior do que a média do desmatamento nesse outro período? Sim, senhor. Essa aqui vai dar uma média maior. Se você quiser saber a média, é só você dividir por 4, né? R$21.364 em média. Se você fizer para esse aqui, vai dar uma média menor. Então, realmente, a média desse período foi maior do que a média desse período. Portanto, a resposta correta é a letra E de eco. Nona questão, ela é do Colégio Militar de Fortaleza de 2013 e ela também lida aqui com média. Tem uma hora que a gente tem que calcular média aqui. Aqui, o algarismo das dezenas é igual à média aritmética entre os algarismos da centena e das unidades. Então vamos ver a questão aqui. Quitéria foi ao shopping com sua família. O total do valor gasto em compras foi um número natural composto de 3 algarismos distintos. Então, 3 algarismos distintos. Quer dizer, acima de 100 e menor do que 1000, né? 3 algarismos distintos, certo? O algarismo das centenas aqui, ele é o antecessor da metade do sucessor do menor número primo de 2 algarismos. Olha só que trava-língua, rapaz. Menor número primo de 2 algarismos. Quem é o menor número primo de 2 algarismos? É o 11. O menor número de 2 algarismos é o 10, só que 10 não é primo. O primo que tem logo a seguir é esse aqui, o 11. Então, o menor número primo de 2 algarismos é 11. Então, o que ele quer? O algarismo das centenas é o antecessor da metade do sucessor de 11. Quem é o sucessor de 11? É 12. Agora, ele quer a metade disso. A metade disso é 6. E é para você usar aqui o antecessor dessa tal metade. O antecessor disso aqui é 5. Então, o algarismo das centenas é 5. Deu uma volta para falar isso, né? Então, conferindo, o algarismo das centenas é 5, é o número que vem antes da metade do sucessor de 11. O sucessor de 11 é 12, a metade disso é 6, e o algarismo das centenas é o antecessor disso, tá certo? O algarismo das centenas é 5. Bom, são 3 algarismos distintos, não esqueça. O algarismo das dezenas é igual à média aritmética entre o algarismo das centenas e o algarismo das unidades. Quer dizer, esse é a média aritmética desses dois aqui. Desse e desse. E os 3 são diferentes, né? São algarismos distintos. Sabendo também que esse algarismo das dezenas é divisor de 6 e é menor do que o algarismo das centenas. Olha só. Divisor de 6. Quem são os divisores de 6? Os divisores de 6 são o próprio 6, o 3, o 2 e o 1. 1 também é divisor de 6, né? Quem que não é divisor de 6? De 6 para baixo, você elimina o 5 e o 4. O 5 e o 4 não são divisores de 6. Os divisores do número são números menores, pode ser igual, mas menores também, de tal forma que dê uma divisão exata. Então, 6 não dá para dividir por 5 nem por 4, mas dá por 3, dá por 2 e dá por 1. Tá, além disso, esse tal divisor, ele também é menor do que o algarismo das centenas. Olha só,
Se o algarismo das centenas é 5, esse tal divisor não pode ser 5, nem 6, né? Então, esse tal algarismo das dezenas que ele fala aqui é um divisor de 6, só que menor do que 5, menor do que o algarismo das centenas. Então, é um divisor de 6 menor do que 5? Então não pode ser o 6, tem que ser menor que 5, né? Só pode ser 3, 2 ou 1. Então, esse algarismo aqui das dezenas só pode ser 3, 2 ou 1. Agora, ele falou ainda que o algarismo das dezenas é a média aritmética desses dois. Olha só, você tem aqui 3 algarismos diferentes. Esse algarismo das dezenas pode ser 1? Levando em conta que ele falou isso aqui também, que esse algarismo é a média aritmética desses. Olha só, se você fizer a média aritmética entre esses dois números aqui, você pegar 5, vai somar com esse cara aqui, que você ainda não sabe quanto é, vai dividir por 2 para fazer a média aritmética. Isso aqui pode dar resultado 1? Não pode dar resultado 1, porque você tem 5 mais alguma coisa. Você nunca vai poder ficar 1 como resultado aqui, só se essa soma desse 2. Porque é dividido por 2 daria 1. Mas essa soma não pode ser 2, porque é 5 mais alguma coisa. Então você elimina o 1, não pode ser 1. A mesma coisa que o 2, não pode ser 2. Porque se isso aqui for 2, se esse algarismo aqui for 2, ó, vamos colocar aqui para ele ser 2. Para essa média aritmética ser 2, essa soma aqui teria que ser quanto? 4. Aí ia ficar 4 dividido por 2 dando 2. Mas você não pode ter essa soma dando 4, porque isso aqui é 5 mais alguma coisa. Como é que isso aqui vai dar 4 se aqui já começa com 5? Então 2 não dá certo. O único que pode é o 3. Porque aí se for 3 dá certo. Olha aqui. Se esse algarismo das dezenas for 3, qual é o algarismo que você tem que ter aqui? Para você ter uma média 3. Para esse ser a média desses dois. Ó, 3 é a média entre 5 e quem? 5 vai somar com esse número desconhecido, vai dividir por 2 para achar a média e vai dar como resultado 3. Quem é esse número aqui? Esse número tem que ser 1. Então, o algarismo das unidades tem que valer 1. Aí vai dar certinho. 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse número aqui é 531. Olha só agora como é que vai dar tudo certo. E por sinal tem 531 aqui nas respostas, né? Olha só, vou conferir com tudo que o problema falou. Ela foi ao shopping, o valor gasto em compras foi um número natural composto de 3 algarismos distintos. Então, 5, 3 e 1 são algarismos distintos. O algarismo das centenas é o tal sucessor da metade, aquela coisa toda, que a gente já viu que só pode ser o 5. O algarismo das dezenas, que é 3, é igual à média aritmética entre o algarismo das centenas e o das unidades. Tá certo, 3 é a média aritmética entre 1 e 5. Sabendo também que esse algarismo das dezenas é divisor de 6 e é menor do que esse. Certo, então só pode ser mesmo 531. Então, você tem que saber um monte de coisa aqui, né? Tem que saber essa história de média aritmética, tem que saber essa história aí de divisor, sucessor, antecessor e tudo mais. E aí você chega na resposta, que é a letra C de Charlie. Questão número 10, última questão dessa lista, é uma questão que caiu na prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro em 2018. Tem uma historinha sobre um torneio de futebol e depois uma perguntinha aqui sobre média de gols marcados por jogo. E essa média aqui, claro, média aritmética sempre. Quando você não fala que tipo de média é a média aritmética. Então ele fala o seguinte, texto 1.
Nesse torneio foram 32 dias de Copa do Mundo da Rússia. Fala sobre a Copa do Mundo de 2018, né? E 64 jogos depois, quer dizer, a Copa teve 64 jogos, foram 169 gols marcados. Eliminações e exemplos de superação, a história terminou com a França levando a taça e carimbando a segunda conquista no currículo. A França foi bicampeão do mundo nessa Copa da Rússia, né? Aqui o texto número 12, ele colocou outra informação. A edição de 2018 teve o maior número de gols contra da história do torneio. Foram 12 no total. 12 gols foram contra. O recorde anterior era 6, em 1998. Tá, e além disso, tem ainda aqui, falando sobre pênaltis. O número de pênaltis marcado, alavancados pelo uso do árbitro de vídeo, também foi o maior já registrado. Foram 29 pênaltis. Pênalti não é gol, né? Quando tem um pênalti no futebol, o sujeito vai lá chutar, ele pode marcar o gol ou não. Então, foram 29 pênaltis, mais que o dobro da edição anterior. 7 deles não se converteram em gols, pois foram desperdiçados pelos cobradores. Chutou para fora, né? Ou então o goleiro defendeu. Então, essa Copa teve um total de 169 gols marcados. No meio desses gols marcados, tiveram aqui 12 gols contra e ainda os gols de pênalti. Quantos foram os gols de pênalti? Foram 29 pênaltis, mas 7 foram desperdiçados. Então, quantos foram os gols de pênalti? 29 menos 7. 29 menos 7. Isso dá 22. Então, foram 22 gols ocorridos em cobranças de pênaltis. Para que isso aqui vai ser usado? Para responder a pergunta do problema. Olha a pergunta que ele faz. Baseando-se nos textos 1, 2 e 3, verifica-se que na Copa do Mundo de Futebol de 2018, a média de gols marcadas por jogo, desconsiderando-se os gols contra e os gols de pênalti. Então, tem que abater, tem que ser gol que o cara foi lá e fez o gol na marra. Não tem esse negócio de gol contra, nem gol em cobrança de pênalti. E dá para calcular isso. Eu vou pegar esse número de gols e vou dividir pelo número de partidas, porque ele quer saber a média de gols marcados por jogo. Lembra quantos jogos foram? Aqui, foram 64 jogos. Então, quanto que foram os gols descontando os gols contra e os gols de pênalti? Você vai pegar esse total aqui, 169, vai subtrair 12 e vai subtrair 22. 12 mais 22, isso dá 34. São 34 gols que ele quer que desconsidere. É a média de gols sem contar com esses aqui. Então eu vou abater esses 34 desse total de gols. Tirando então 34, isso aqui vai dar 135 gols que não sejam de pênalti e não sejam gols contra. Agora, lembre-se que são 64 jogos. Vou precisar disso para quê? Para calcular a média por jogo. A média por jogo, você vai pegar o número total de gols a serem considerados, ele quer que desconte esses, e dividir pelo número de partidas. Então, a média de gols por jogo, desconsiderando os gols contra e os de pênalti, foi aproximadamente, vou fazer essa conta aqui, 135 dividido por 64. 135 dividido por 64. Quanto é que dá isso? Vai dar 2, né? Tira um algarismo, 13 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 64 dá 128. Então, isso aqui vai dar resto 7. Beleza, 7. Acabaram os algarismos. Então, eu coloco uma vírgula e coloco aqui um 0. 70 dividido por 64 dá 1.
e resto 6. 2,1 já está satisfatório? Olha aqui, tem 2,11, tá vendo? Os outros estão muito diferentes disso aqui, 2,6, 2,4, 2,3 e 2,0. Mas se você quiser colocar mais um algarismo, pode. Olha aqui, coloca mais um zero, 60 dividido por 64, aí eu vou arredondar para mais, né? É claro que vai dar zero aqui, mas quase que deu 1, né? Se fosse 64 ao invés de 60, daria 1. Então eu vou colocar aqui zero, mas na verdade está mais próximo de 1. 2,11. Então aqui eu arredondei para mais. De qualquer maneira, é esse aqui o valor mais próximo. Os outros estão muito diferentes disso aqui. Então, a resposta correta é a letra D de delta.